Estamos aqui com José Vicente Ferraz, diretor técnico da EGFNP, para falar um pouco sobre câmbio. José Vicente, o dólar ultrapassou a barreira dos R$4 recentemente e a gente queria entender um pouco o que está afetando, né, o câmbio no momento. É só o cenário interno de eleições ou também o cenário externo? Não, eu acho que são as duas coisas. Você tem uma tendência internacional, principalmente devido às políticas do Trump, de valorização da moeda americana. Se você observar, a moeda americana está se valorizando em relação a outras moedas no mundo inteiro. Tá? Então essa é uma tendência que vem já de alguns meses para cá, principalmente quando algumas políticas do Trump, do presidente Donald Trump, em relação à política econômica americana, começaram a ficar mais explícitas, mais claras, e a moeda dos Estados Unidos, o dólar, começou a se valorizar. Mas é claro que tem um efeito também no mesmo sentido, que acentua o processo, que é o problema interno brasileiro, devido à enorme insegurança em relação ao futuro, notadamente na questão política, devido às eleições que estão aí se aproximando e que estão bastante indefinidas ainda. E como que essa valorização do dólar afeta o agronegócio? Tem um impacto bastante significativo, principalmente se isso se revelar uma tendência duradoura. A questão é saber se nós vamos ter flutuações muito sérias. Claro que o dólar flutua todo dia, mas se você estabelece uma linha de tendência, e essa linha de tendência é consistente. Se você observar nos últimos tempos, em função dos aspectos que eu ressaltei, tanto internos quanto externos, você vai ver que há uma tendência de subida. Se você puxar pela memória, você vai ver que no início do ano nós estávamos com o dólar na faixa dos 3,20, 3,30, alguma coisa desse tipo. E ele foi subindo consistentemente. Se houver uma tendência consistente, seja de subir, de ficar estável ou de cair, isso tem implicações. Agora, ficar flutuando muito sem uma tendência definida, isso é negativo em qualquer hipótese, porque isso implica em insegurança geral. Isso nem estimula uma coisa nem outra, quer dizer, vira uma gangorra que é muito negativo. Agora, tudo indica que exista realmente uma tendência de desvalorização do real frente ao dólar americano, pelos aspectos como a gente já comentou. E sob esse ponto de vista, a gente tem que analisar o caso sob dois pontos. Primeiro, do ponto de vista da macroeconomia brasileira como um todo. Nesse sentido, a gente pode analisar que existe um impacto negativo, porque a desvalorização do real frente ao dólar traz um ponto de estimular a inflação, tá? Seja porque as importações se tornam mais caras, seja porque os produtos brasileiros exportáveis têm que se equiparar com os produtos, com o mercado externo. Então, se você tem uma formação do mercado externo num preço que lhe rende mais reais no mercado interno, obviamente vai haver a tendência de você exportar. E você precisa equilibrar isso. Isso puxa os preços no mercado interno. Então, existe um ponto negativo aí para a macroeconomia, que é uma tendência de você ter mais inflação. Claro que a médio prazo pode até ter um efeito positivo no sentido de estimular a produção interna, para substituir a exportação. Mas isso já é um efeito mais a médio prazo.
Do ponto de vista, entretanto, do agronegócio, seja para a pecuária ou para a agricultura, a tendência que eu observo é positiva. Porque o nosso agronegócio, as nossas exportações, tanto agrícolas como pecuárias, são bastante competitivas no mercado. E nós somos grandes exportadores de produtos, ou seja, nós somos o maior exportador mundial de proteína animal, nós somos grandes exportadores de soja, café, açúcar, etc. Então, isso faz com que as receitas dos exportadores aumentem bastante. E o custo tem também um efeito negativo, que é aumentar, mas proporcionalmente muito menor. Portanto, existe um ganho líquido nisso. Tá? Isso tende, como eu disse, se for uma tendência duradoura, isso tende a estimular a produção interna, gerar emprego, crescimento do setor. Né? Porque as pessoas vão ganhar mais com isso. Então, nós temos que analisar sobre esses dois pontos de vista. E aí é que vem um ponto importante. Primeiro, como eu já destaquei, a questão da volatilidade. A volatilidade não leva a nada. E segundo, a questão de que existe um limite. Se você perder o controle disso e o câmbio começar a ir às alturas, etc. e tal, aí você tem um efeito tão negativo macroeconômico que ele acaba repercutindo no agronegócio certo? E trazendo prejuízo. Então, se houver uma desvalorização como houve até agora e como tem uma tendência, na minha opinião, de continuar acontecendo, mas isso for até certo ponto limitado, ótimo para o agronegócio. Se não, pode até virar negativo. No caso da agricultura, por exemplo, tem muitos produtores comprando insumos no momento, né? E que vão vender essa safra, assim, podem até vender antecipadamente, mas ou não. E o dólar pode estar mais baixo, por exemplo, né? Como que esse produtor ele pode se preparar, fazer uma estratégia em relação a isso, né? O que ele tem nas mãos dele? Bom, aí é uma questão de cada produtor se posicionar do ponto de vista do risco que ele quer assumir. Então, o lucro é proporcional ao risco. E essa é uma regra da economia inescapável, tá certo? Quanto mais risco você correr, mais possibilidade de você ter lucro. Também mais possibilidade de você ter prejuízo, tá? Quanto mais seguro você quiser, menos lucro você vai ter e menos prejuízo. Então, se você quiser não correr nenhum risco, você simplesmente trava tudo. Você trava o que você tem que comprar e o que você tem que vender. E aí, meu amigo, aí você está travado e vai ter o lucro, apenas o lucro normal que vai ter. A oscilação cambial não tem efeito nenhum para você. Isso é num extremo, no outro extremo você pode especular 100%. Dizer, olha, eu vou simplesmente agora, eu acho que o câmbio vai a 5, tá? Então eu vou comprar tudo agora, que está a 4, e vender tudo quando bater 5. Perfeito, tá? Só que de repente cai para 3, e aí teu prejuízo é grande, tá? Ou então, o que, na minha opinião, o bom senso recomenda é que você não vá nem num ponto nem no outro. Que você estabeleça, e isso é uma questão muito pessoal, de o nível de risco que você quer absorver, você estabeleça um mix. Olha, eu vou fazer um percentual disso onde eu vou travar e vou assumir um risco que eu acho aceitável para fazer uma coisa mais especulativa, tá? Para transferir esse risco, e eu vou assumir esse risco, e uma parte eu vou transferir através da trava. Esse é o mecanismo que está disponível para o produtor fazer e que eu recomendo, eu acho que é importante o produtor fazer. Muita gente adota a estratégia, que eu acho que é uma estratégia interessante, de dizer, bom, eu tenho um percentual do meu custo
principalmente o custo dos insumos, que ele é mais dolarizado, tá? E ele representa um risco maior. Então, se eu sou capaz se eu tenho controle, sou capaz de saber isso, eu travo essa parte, tá? E o resto eu deixo para especular. É uma estratégia. Tem gente que vai querer mais, gente que vai querer menos, aí cada um. E em relação, né, perspectivas para esse movimento, né, tendência de valorização do dólar, o que vocês veem em relação a isso? Tem a grande indefinição das eleições, mas o que vocês veem um pouco de tendência? Eu acredito que a tendência ainda seja de haver mais desvalorização. Acho que à medida em que for se afunilando o processo eleitoral, então até outubro, né? E dependendo da situação, de quem for para o segundo turno, se nós tivermos segundo turno, sei lá, pode até ser mais ainda, tá? E depois das eleições, provavelmente há uma queda do câmbio. Quanto é o limite? Não sei. Acho que ninguém consegue fazer uma previsão disso, né? Esperamos, torçamos, para que não haja um desequilíbrio, certo? Pode chegar a 5, talvez, mas se chegar a 10, aí vai ser um desastre, porque aí a coisa complica, você começa a ter efeitos na macroeconomia muito sérios. Mas acho que não é o mais provável. Por pior que seja o futuro que nos espera, eu acredito que vai haver sim uma continuidade da desvalorização, com oscilações, porque depende da notícia que sai do dia e tal, mas a tendência de desvalorização ainda continua até o primeiro turno, talvez até o segundo, tá? E depois disso, eu acredito que independente de quem seja eleito, porque o bom senso diz que quem for eleito vai buscar alguma conciliação, alguma medida, né? Não acredito que ninguém vá apostar na catástrofe, né? Então, isso deve trazer uma acomodação, pelo menos, do câmbio. Vamos ver. E tem mais alguma coisa, Vicente, você acha importante colocar em relação a esse cenário? O ponto principal que vale a pena ressaltar, né, não é novo, mas reafirmando, que cada produtor agora deve ter uma posição muito clara, dependendo do que ele precisa fazer, né? Então, tem muita gente que já está posicionada, né? Acredito que a grande maioria das coisas, porque nós estamos, né, na boca da safra, então eu acredito que esse pessoal já tenha travado, já tenha feito as coisas, né? E acredito que isso é positivo, mais ainda para o setor, porque provavelmente travou com o dólar a 3 e pouco. E provavelmente vai vender, se já não vendeu, porque se já vendeu, ele já travou. Se não vendeu, ele vai vender melhor, né? Aí a questão é saber se eu estou correto na minha análise que vai subir mais, aí poderia até esperar mais, ou se não, se ele já quer garantir, não, esse lucro para mim já está legal, eu vou travar tudo, eu já estou satisfeito com esse lucro e tudo mais, e não vou correr o risco, porque pode acontecer de repente de haver o cenário é tão instável que fica muito difícil fazer previsões. Então é basicamente isso, mas essa é uma situação que eu recomendo a todos, que os produtores, etc., que deem muita atenção para isso, porque isso pode ser muito significativo em termos de lucro para os agentes.